Carros invadem a pista de um aeroporto para não deixar um avião pousar. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Muita gente me pediu aí nos últimos dias para que eu falasse de um acontecimento lá no Equador, onde alguns carros entraram na pista do aeroporto internacional de uma cidade para impedir o pouso de um avião. O que exatamente aconteceu ali? Antes de falar desse incidente em si, eu preciso falar um pouquinho rapidamente da repatriação. Missão de repatriação está acontecendo no mundo inteiro e várias companhias aéreas do mundo estão oferecendo serviço para buscar as pessoas de um determinado país que estão em outro país para poderem voltar para casa. Isso já aconteceu no Brasil em fevereiro, até fiz um vídeo sobre isso, ó, tá aqui, onde 2 aviões da FAB foram até Wuhan, que é onde começou todo o surto ali da doença, para buscar brasileiros que estavam lá, trazer de volta para o Brasil. Na semana passada, a Latam transportou mais de 3.370 passageiros em 19 voos de repatriação. Então, eles buscaram pessoas ali, não só brasileiros, mas outras pessoas da América do Sul e em países da Europa, também no Marrocos. Então, isso acontece pelo mundo, principalmente num momento complicado e delicado como o que a gente está vivendo agora. O que aconteceu na cidade de Guayaquil, no Equador, era para ser um voo de repatriação se não tivesse sido impedido por alguns carros que invadiram a pista do aeroporto. Na semana passada, no dia 17 de março, o governo do Equador restringiu a chegada de voos internacionais no país. Fechou as fronteiras. Então, praticamente ninguém mais podia entrar nem sair do país, a não ser, isso é importante, a não ser que fossem voos vazios, só com tripulantes ou aviões de carga, justamente para fazer determinados tipos de missão, como missão de repatriação, que foi exatamente o que era para ter acontecido lá. Guayaquil é uma cidade no sudoeste do Equador, a maior cidade do país, é uma cidade muito importante, uma cidade turística e também tem o principal porto do país. E o aeroporto internacional de Guayaquil, José Joaquim de Olmedo, com uma pista de 2.790 metros. Para fazer essa missão de repatriação desses europeus que estavam no Equador, decolaram 2 aviões da Europa. Um da Espanha, de Madrid, um avião da Iberia, um Airbus A340, no voo 6453, e um avião da KLM, um Boeing 777. Esse voo da Iberia, 6453, ele é um voo entre Madrid e Quito, capital do Equador. Mas nessa missão do dia 18, esse voo não pararia em Quito. Ele decolaria de Madrid e iria direto para Guayaquil. Então seria um voo com um destino diferente ali. O voo da KLM sairia de Amsterdã, passaria por Quito, depois iria para Guayaquil e faria a mesma coisa no sentido contrário. Até aí, tudo bem. Por conta da decisão do governo do Equador de fechar as fronteiras e restringir voos internacionais no país, a prefeita de Guayaquil, a Cíntia Viteri, resolveu bloquear a pista do aeroporto. E como é que ela fez isso? Pegou todos os veículos do aeroporto, veículos de autoridades municipais, também veículos da polícia metropolitana, e mandou se espalharem na pista, impedindo qualquer operação. Então ela bloqueou o aeroporto, conforme dá para ver nesse vídeo aí, nessa imagem feita por um helicóptero. Por conta desse bloqueio no aeroporto, a tripulação do voo da Iberia já recebeu a informação ainda durante o voo que seria impossível pousar no aeroporto de Guayaquil. Pelas informações que saíram na imprensa, até parece que o avião estava vindo ali na aproximação final, aí o piloto viu que vários carros começaram a invadir a pista, numa medida heróica, acabou arremetendo o avião e impedindo que o avião pousasse, naquele aeroporto bloqueado por aqueles carros. Bom, isso é o que parece, mas na verdade é muito longe de ter sido uma ação desse jeito. O voo simplesmente aconteceu da forma que sempre aconteceu, ligando Madrid e Quito. O avião nem chegou perto da cidade de Guayaquil. Geograficamente, num voo vindo da Europa, Quito fica antes que Guayaquil. Então o avião simplesmente pousou ali em Quito e todo esse esforço da prefeita de colocar todos esses carros ali para bloquear a pista foi em vão, porque avião nenhum chegou ali. Nem o avião da KLM, que simplesmente não decolou de Quito, porque o avião já estava em Quito, ele não decolou e de Quito simplesmente voltou para Amsterdã, não fazendo essa última perna entre Quito e Guayaquil. Bom, é óbvio que existiriam outras formas menos violentas do que essa de simplesmente invadir a pista para bloquear com carros oficiais. O que aconteceu é que todos os passageiros, cerca de 150 que embarcariam no voo da Iberia e cerca de 190 que embarcariam no voo da KLM, acabaram ficando no aeroporto e não pegando esse voo. Os aviões
que acabaram operando só em Quito, é claro que eles não voltaram para a Europa vazios. No voo da Ibéria embarcaram cerca de 170 passageiros e também mais ou menos por aí embarcaram no voo da KLM e voltaram para a Europa. A Ibéria foi repatriar principalmente cidadãos espanhóis e o voo da KLM foi repatriar holandeses e também outras nacionalidades ali da Europa. Agora, por que a prefeita de Guayaquil tomou essa decisão de bloquear a pista desse jeito? A primeira ação ali foi justamente uma resposta da decisão do próprio governo de fechar as fronteiras, mas ela fez exatamente o contrário da decisão que dizia que voos para repatriação com tripulantes, né, voos vazios, deveriam fazer esse tipo de missão. Afinal de contas, esse avião da Ibéria tinha só 11 tripulantes e estava totalmente vazio. Ele foi exclusivamente para pegar esses passageiros e levar de volta para a Europa. A justificativa para ela tomar essa decisão, inclusive depois ela falou que faria isso de novo, era justamente para não ter pessoas possivelmente trazendo o coronavírus para o Equador. Era uma forma de proteção, de contenção. Depois ela acabou soltando um vídeo dizendo que a atitude dela foi para garantir a saúde daqueles tripulantes daquele voo. Guayaquil é a cidade onde tem o maior número de infectados pelo coronavírus no Equador, então ela disse que não faria sentido um avião trazer esses 11 tripulantes ainda irem para um hotel e correrem o risco de serem infectados. E ela até chamou num vídeo essa ação de repatriação como um esforço criminoso. Eu não sei exatamente como funcionam as regras lá no Equador, mas de modo geral, pelo mundo e aqui no Brasil, a prefeita, o prefeito de uma cidade não pode tomar uma decisão unilateral dessa de fechar um aeroporto. No caso do Brasil, quem pode fazer isso, quem pode tomar essa atitude num aeroporto internacional é o governo federal, junto com os órgãos reguladores aeronáuticos, as autoridades aeronáuticas, como a ANAC, também com a administradora do aeroporto. Então é uma decisão tomada em conjunto, não é simplesmente invade a pista e agora aqui ninguém posa. No Brasil, a pista do aeroporto ela é da União, ela não pertence àquela prefeitura. A jurisdição desse aeroporto vai muito além da prefeitura. Então se você mora no Equador e sabe exatamente as regras aeronáuticas do país, joga aí nos comentários, mas eu acredito que não deva ser muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Logo, ela não poderia ter tomado uma decisão tão drástica como essa que ela tomou. E é claro que esse tipo de ação deu uma repercussão muito negativa, gerou aí uma certa tensão diplomática entre o Equador e esses países da Europa e gerou uma tensão dentro do próprio governo do Equador, entre a prefeita e o ministro do Transporte. O ministro do Transporte chamou essa ação de algo violento que não poderia ter sido feito dessa forma. Inclusive, ele postou no Twitter uma declaração dizendo que a culpa desses cancelamentos de voos emergenciais era da prefeita Cíntia Viteri e que qualquer falta de voos emergenciais era de responsabilidade dela. E além disso, ele também disse que a melhor coisa a se fazer nesse momento é repatriar esses cidadãos, porque essas mais de 300 pessoas, somando os 2 voos, se essas pessoas se infectam e elas precisam do sistema de saúde, vai sobrecarregar o sistema de saúde do país. Então, a melhor coisa é que elas voltem para o seu país de origem, voltem para casa. Então, gerou um estresse muito grande isso daí, e a União Europeia está trabalhando para ter certeza que esse aeroporto e os outros aeroportos do país vão estar abertos para receber aviões que têm a missão de repatriação. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Teve um caso parecido na cidade de São Salvador, em El Salvador, não exatamente dessa forma de invadir pista para bloquear, mas o que aconteceu foi o seguinte: tinha um voo vindo de Chicago para a cidade do México e depois ia ter uma conexão da cidade do México e ia para São Salvador. 12 pessoas que estavam nesse voo desembarcaram de máscara na cidade do México. Isso daí chegou ao conhecimento do presidente de El Salvador. Imediatamente, o presidente de El Salvador supôs que essas 12 pessoas, que são de El Salvador, também estavam infectadas com o Covid-19. Por conta disso, o presidente de El Salvador já começou a gerar uma tensão ali, falando que seria uma irresponsabilidade que essas pessoas embarcassem no voo da Avianca para ir de Cidade do México até São Salvador, que isso não poderia acontecer. Inclusive, ele chegou a oferecer um voo especial para buscar essas pessoas para fazer a repatriação. Depois de um tweet que ele fez dizendo dessa possibilidade deles estarem infectados, a Avianca cancelou esse voo, essas pessoas ficaram na Cidade do México. As autoridades mexicanas acharam um absurdo e disseram que não devia ter sido tomada essa decisão no achismo, porque o presidente de El Salvador não tinha nenhuma base para comprovar que essas pessoas estavam infectadas, e aí ficou nesse impasse. No fim, eles fizeram o exame, fizeram o teste na Cidade do México e deu negativo, mas por conta de todo esse acontecimento, o presidente de El Salvador mandou fechar o aeroporto de São Salvador,
ficou ali fechado por algumas horas até reabrir. A aviação com certeza é muito impactada com tudo isso. Eu até falei no vídeo da semana passada, né, do voo mais longo do mundo, que as empresas aéreas estão tendo que se readaptar. E os países também, muitos fechando fronteiras, muito mudando dinâmica de voos. E aí, essa bagunça toda que está acontecendo vai acabar resultando em autoridades tomarem decisões que nem sempre são as corretas ou as ideais a serem tomadas naquele momento, como bloquear uma pista de um aeroporto ou fechar um aeroporto para impedir que os voos de passageiros operem. Tem acontecido muita coisa na aviação nesses tempos agora de Covid-19, muitas informações desencontradas ali, né, como essa, por exemplo, não dão as informações corretas de como as coisas aconteceram. Então, se você viu alguma outra notícia e quer que eu explique aqui, joga aí nos comentários que eu vou fazer mais vídeos sobre isso, beleza? É isso aí, valeu e até o próximo.